pessoal, estamos de volta aqui para mais um SinapseCast. Hoje, como vocês podem ver, com a blusa, um cenário um pouquinho mais diferente. Vamos falar de curso de medicina, vamos falar com outro estudante, um colega meu de curso. Já já a gente vai apresentar ele, já já vocês vão conhecer ele. Hoje o papo vai ser diferente, hoje a gente vai de fato falar do além da medicina. No último episódio, para quem conferiu, para quem viu o 6º episódio, nós falamos com o Hugo Aguiar, obstetra, tratamos de uma parte da obstetrícia, né, do parto, tratamos da humanização, que nós tratamos como além da medicina pelo fato da obstetrícia ainda ser muito cirúrgica, ainda trazer muito a questão da cesariana, mas hoje, de fato, a gente vai falar do além da medicina, hoje a gente vai trazer dicas assim espetaculares. Para quem acompanha o nosso convidado no Instagram, vocês já sabem que ele traz cada dica, cada insight, cada ensinamento para a gente buscar mais performance, buscar mais estudo, buscar uma melhor qualidade de vida de uma forma geral. Então vocês já devem estar ansiosos para saber quem é o nosso convidado, mas antes de saber quem é o nosso convidado, o mistério vai ficar mais alguns segundinhos. Eu queria dizer para vocês que nessa nova etapa do SinapseCast, vocês vão vendo que a cada episódio o nosso cenário muda um pouquinho, a gente traz uma coisinha nova, já já vamos ter 2 microfones novamente aqui para a gente poder conversar melhor. Mas nessa nova jornada a gente trouxe mais um parceiro, mais uma empresa que vai nos ajudar durante toda essa jornada de Synapse Cash e também de Synapse Marketing, que é a Vox2U. Então, para você que está nos assistindo, que mora aqui em Natal ou mora em outras cidades do Brasil, procure uma escola de oratória, procure a Vox. Por que a oratória, antes mesmo de falar a Vox? Para você que ainda não se atentou para esse ponto da oratória, a nossa fala, ela diz muito sobre a gente. E a gente está se vendendo o tempo inteiro. Uma das médicas que veio aqui no nosso podcast, no terceiro episódio, a doutora Cristiane, inclusive é aluna Vox, ela fala: nós estamos nos vendendo o tempo inteiro, mesmo que a gente não queira. E principalmente com a nossa fala. Então, a todo segundo, todo momento que você está comunicando com uma pessoa diferente, você está, de certa forma, se vendendo. Então, a oratória é muito importante para que a gente possa melhorar a nossa forma de venda, para que a gente possa melhorar o nosso contato, às vezes, com nossos próprios funcionários dentro de uma empresa. Então, para você, médico ou estudante de medicina, que trava na hora de falar com o paciente, que às vezes trava na hora de falar com o preceptor ou com seu aluno, quer melhorar a sua oratória durante as aulas com seus alunos, procure uma escola de oratória. A empresa parceira desse podcast é a Vox2U e nós recomendamos sem pensar duas vezes. É uma escola excelente de oratória, aulas dinâmicas, aulas práticas, e esteve conosco na Associação Médica há algumas semanas e apresentando para os médicos a importância da oratória na nossa prática médica. Então fica a dica, fica o conselho, procure a Vox2U, eles têm Instagram, têm WhatsApp, é só entrar em contato que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais. Então agora, depois das apresentações primárias, vamos ao nosso convidado. Estamos aqui com o Leonardo, que vai falar um pouco mais sobre o Bora Agir. Ele também é conhecido como Bora Agir. Eu acho que poucas pessoas devem saber de fato o seu nome, né? Desculpa falar isso, mas Leonardo Alves eu acho que fica um pouquinho de lado e o hashtag Bora Agir assume. Muito bem-vindo, meu amigo de curso, meu amigo futuro médico. Este microfone está aqui para você falar, está aqui para você contar um pouco mais da sua história. Seja bem-vindo ao SinapseCast. Muito obrigado. Antes de falar qualquer coisa, eu queria dizer que eu fico feliz de o Bora Agir estar sendo mais conhecido que o meu próprio nome, porque eu acho que a gente deve diminuir nosso ego e focar na mensagem que a gente quer passar, né, cara? Então eu acho que o Bora Agir é muito isso, de levar movimento para as pessoas, de levar ativação, de levar transformação. Então que diminua Leonardo, que diminua os personagens e os mensageiros e a gente possa aumentar nossa mensagem, né? Depois de falar isso, eu queria agradecer, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que faz um tempinho que a gente está tentando marcar. E que bom que agora deu certo. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. A gente vai bater um papo muito interessante, a gente vai falar de medicina, de produtividade, vai falar do mundo além da medicina, né, de performance, que eu acho que é isso que a gente precisa para a gente estar se desenvolvendo como indivíduo e para a partir disso a gente poder desenvolver nossa sociedade, né, nosso meio. Então eu acredito demais nisso, cara. Então fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que para vocês que começaram a nos assistir agora, não se assustem com a blusa medicina, com o Leonardo ser também um estudante de medicina. Nós vamos falar dicas que servem para a vida. A gente vai falar sobre hábito, a gente vai falar sobre performance e isso não serve só para medicina, né? Você fala muito no seu próprio perfil que trazer
essa melhora de performance para a vida independe da área. Você vai melhorar, você vai trazer transformação para a sua vida, botando certas coisas em prática. Então, fiquem com a gente até o final. Léo vai trazer muitas dicas ao longo do episódio. Mesmo que você não faça medicina, mesmo que você não seja já formado médico, nos acompanhe que esse episódio, eu não tenho dúvida que vai valer a pena. Cara, pois é, eu acho que às vezes a gente acaba se fechando muito na profissão que a gente faz, nas atividades que a gente faz, né? E a gente acaba se fechando muito nisso, nessa bolha. E no fim, todos nós somos indivíduos, somos pessoas únicas, e a gente tá no meio, independente se a gente faz medicina, independente se a gente faz comunicação, jornalismo. Então eu acho que o que a gente vai estar falando aqui é para, como você falou, né? Pra vida e pra qualquer pessoa, para que a gente se desenvolva aí individualmente. E aí, Show. pessoal, já tocando agora pro nosso tema do podcast, para quem ainda não leu o livro, Léo, para quem ainda tá querendo entrar em contato com esse seu tema, o que significa o Bora Agir? Qual a principal mensagem que você quis passar quando você escreveu esse livro? Cara, o Bora Agir, em resumo, ele tem até nas primeiras páginas de Bora Agir que eu disse que eu sintetizei tudo aquilo que eu queria que o Leonardo do passado recebesse, sabe? Então, tem algumas coisas que tipo, a gente de fato só aprende quando a gente está caminhando na nossa vida, na nossa jornada. Então, assim, eu sintetizei as informações que me ajudaram a fazer toda essa mudança no meu estilo de vida, toda essa mudança nesse meu olhar e nesse desenvolvimento de um estilo de vida produtivo. Então, eu reservei tudo isso no livro e está na Amazon. Foi basicamente, então, uma autoanálise de coisas que você tinha, talvez, dificuldade ao longo do início da sua carreira, do teu estudo, e aí você trouxe essa autoanálise pro livro? Isso, mais ou menos, na verdade. O Bora Agir, ele surge, iniciou, na verdade, não o nome, não o livro em si, né? Mas toda essa mudança surgiu quando eu decidi que eu ia fazer medicina, né? Então eu já tinha acabado o ensino médio, foi lá em 2015, 2016, na verdade já era no ano seguinte. E quando eu decidi isso, eu não tinha me planejado, né, então para fazer, então eu tinha que modificar muita coisa na minha vida. E quando eu percebi que eu ia precisar mudar todo o estilo de vida para passar, então eu comecei atrás desses conteúdos. Então eu estudei muito, eu fiz curso, eu li muito livro e tal. Então assim, eu peguei todo esse conhecimento, fiz uma curadoria e coloquei a minha cara, né, as minhas expressões, a forma como eu falo, o que eu apliquei, o que deu certo para mim, e eu reuni tudo no Bora Agir. Então, é isso. E o que você acha que foi a principal mudança que você teve que fazer ao longo desse processo para fazer essa alteração e conseguir passar para medicina, melhorar na parte dos estudos? A principal mudança durante a minha jornada nessa parte da produtividade. Acho que ainda melhorando, assim, complementando ainda Sim. mais a pergunta, além da mudança, assim, como que era você antes? Porque assim, eu lhe acompanho no Instagram e você fala bem antes assim, gente, vocês me veem hoje todo proativo, fazendo 1 milhão de coisas, mas eu não era assim, eu era uma pessoa diferente e até isso conecta com as pessoas para mostrar assim, olha, é possível você se transformar e é por isso que está aí o hashtag Bora Agir. Como que era você antes, qual foi o ponto da mudança, o que lhe despertou, como o Laiane perguntou, e o que isso trouxe? Assim, eu acho que o que trouxe você já falou, mas assim, na hora ali da mudança, como é que foi? Assim, quais benefícios foram trazendo quando você percebeu que precisava dessa mudança? Tá. Eu sou ainda novo, né? Eu era muito novo no ensino médio, então assim, eu não tinha uma visão de futuro muito bem firmada, sabe? Eu não estava desenvolvendo muitas atividades, a gente só tá ali na escola e vai levando a vida de qualquer jeito. Assim, eu sempre tive notas boas, sempre fui um aluno ali mediano, bom, sempre fui um aluno bom, me destaquei assim de certa forma, sendo que eu não tinha hábito de estudar, eu não fazia atividade física, eu não organizava nada disso, então eu nunca tive essa ideia de focar numa coisa assim, digamos que maior, desenvolver esses hábitos, inclusive acho que o próprio hábito de estudar diariamente era uma coisa que eu não tinha quando eu fazia ensino médio, então acho que foi muito disso que me despertou. E quando eu acabei ali os meus 3 anos já de ensino médio, e eu percebi que estava naquele momento que eu teria que fazer uma faculdade, que eu ainda não tinha uma ideia muito firme, eu dizia que queria fazer direito, mas eu fiz essa mudança bem grande para medicina, porque de fato eu tenho esse desejo de gerar transformação, então eu pensei que direito ia me proporcionar isso, sendo que depois que eu conversei com pessoas que já trabalhavam no direito e pessoas que já trabalhavam na medicina, pessoas que já trabalhavam em outras áreas, eu percebi que eu iria me encaixar muito mais no curso médico. Então eu acho que foi
a virada de chave, entre aspas, né, que não existe essa virada de chave, são várias pequenas viradas. Eu acho que foi essa clareza que eu desenvolvi que a minha história, ela é escrita com o meu lápis, sabe? Não é seu lápis que escreve a minha história, não é o de Laiane, é o meu. Então acho que foi o momento ali que eu parei, peguei meu lápis, quem vai escrever minha história aqui sou eu agora. Então acho que foi esse insight. Aí, nessa sua fala, eu acho interessante justamente que você teve muita maturidade para pesquisar antes de decidir alguma coisa, que eu acho que é o processo mais difícil para quem está entrando na faculdade, é justamente isso, é um universo novo, você vai enfrentar várias coisas, e você foi atrás de possibilidades para entender o que melhor se encaixava com você. Isso partiu de você recebeu algum conselho de alguém para conversar com as pessoas, para ver se era esse caminho que você queria mesmo? Como que foi esse processo? É interessante você falar isso, que eu estava conversando com um amigo recente e eu não tinha me tocado disso, porque hoje, sempre que eu quero alguma coisa, por exemplo, eu estou pensando em fazer tal residência, em tal área, eu procuro um mentor que vai me ajudar nesse caminho. Então, sendo que eu não tinha me tocado que eu tinha feito isso lá atrás. Então, eu acho que não foi uma coisa que veio totalmente de mim, sabe? Eu confesso que eu não lembro agora exatamente o porquê que eu fiz isso, mas eu acho que o ambiente também deve ter me ajudado muito, porque principalmente essas pessoas que eu falei foram pessoas da minha família. Então, eu tenho uma prima que é médica, minha família não é tradicional de medicina, não tenho um pai médico, não sei o quê. Eu tenho só uma prima médica e a outra prima, ela é advogada. Então, a gente conversou muito nós três, sabe? Então, acho que partiu disso. Não foi uma coisa tão consciente, eu não tinha tanta essa clareza como eu tenho hoje. Eu quero chegar em tal canto, então eu tenho que me conectar com a pessoa que está lá no canto que eu cheguei. Talvez eu não vá percorrer exatamente aquele caminho, mas ele vai me dar uma clareza, vai me poder aconselhar melhor nesse ponto, né? Justamente porque você vê ali uma realidade, né? Porque eu acho que essa questão de você fazer esse processo, chegar nesse caminho, vem muito do que você quer visualizar para você. E essa dificuldade que a gente tem no campo do intangível, de a gente não saber como a gente vai ser, na hora que a gente acha um mentor, na hora que a gente acha um exemplo, a gente começa a mirar a nossa estratégia para aquilo ali, se visualizar naquilo e começar a traçar os pontos, que aí já foi justamente o que você falou quando você começou a pesquisar sobre mudança, sobre hábito. E aí, em relação a essa parte dos hábitos, qual foi o primeiro hábito que você inseriu na sua vida? Tá. Antes de responder o primeiro hábito, eu só queria complementar essa ideia que a gente está falando da jornada. Eu acho que eu gosto de falar, quando eu falo muito de produtividade, eu digo que é uma equação entre clareza e otimização, tá? E eu acho que todo mundo tem muitos sonhos. Aliás, todo mundo não, a maioria das pessoas tem muitos sonhos, a maioria das pessoas elas querem ter um futuro diferente, um futuro brilhante, mas nem todo mundo, não são todos, que vão pagar o preço no hoje para chegar até essa visão do futuro. Então acho que tem um abismo, eu até falei isso esses dias, tem um abismo entre o Leonardo do presente e o Leonardo do futuro, né? Há um gap muito grande no intervalo na gente de hoje com a nossa versão do futuro. Então, para eu trilhar esse caminho, eu preciso ser produtivo, sabe? Então, acho que linka muito isso com o que a gente está falando da jornada. E vocês estavam falando da questão do mentor, acho que para a gente complementar nessa questão do mentor, que eu acho muito importante, é uma coisa que você tocou agora e me fez refletir, assim. Eu, assim como você, tenho um mentor na minha vida, o mais importante foi meu pai ao longo da minha carreira para conseguir me tornar médico, mas com a mudança de cidade, lógico, ele continua sendo, mas com a mudança de cidade a gente perde um pouco esse vínculo porque é mais pelo celular. E eu acho que, inclusive, refletindo agora, apesar de ter vários professores que foram ajudando ao longo do percurso, eu acho que a imaturidade de não entender a importância de uma pessoa assim, às vezes faz a gente ter erros que não precisava ter, né? Porque mentor, uma pessoa que vai lhe ajudar, além de toda a complexidade, mas assim, resumindo tudo isso, é uma pessoa que vai lhe ajudar a não errar o que ele já errou. Porque a melhor forma de você aprender não é errando, é aprendendo com o erro dos outros. Porque se você aprende, você não passa pelo mesmo erro. Então essa é a importância. Então assim, você me fez refletir agora, nesse exato momento, assim, abriu uma clareada, assim, rapaz, a gente, durante a vida, sem às vezes querer, a gente procura pessoas para nos ajudar, mas procurar de forma intencional muda uma trajetória, né? Muda uma vida. Foi muito bacana, assim, tive esse insight agora de começar a trazer, porque a gente está nessa caminhada de empresa, a gente está se conectando sempre com novas pessoas, mas sem sombra de dúvida a gente ainda não correu atrás de uma pessoa para nos mentorar, para
trilhar um caminho mais fácil e mais para cima, né? Em vez de ficar indo para os erros e para baixo. Mas agora, até refaço a sua pergunta, que eu acho que a gente falou 3 coisas ao mesmo tempo. Eu Já dá um podcast, a gente só falando disso. Eu queria complementar a sua resposta em relação a essa parte de procurar um mentor, né? Porque no caso você falou que você tinha 2 pessoas muito próximas, suas primas. E eu acho que essa dificuldade de você conseguir achar alguém que você sinta confiança, que você se sinta tranquilo para conversar, também tem um peso muito grande, porque ali você consegue se abrir. Agora, se você coloca um mentor num patamar tão acima que você não consiga talvez conversar com ele, acaba que isso também vai te desmotivando e você começa a entrar num outro patamar, que é a ideia de você construir um pedestal e se cobrar naquele pedestal e não conseguir chegar naquilo ali. Então, eu acho que essa questão de você saber escolher pessoas com que você consiga se relacionar, tirar dúvidas e estar próximo ali delas é também algo importante. Inclusive, eu concordo muito com o que você falou, acho que a gente tem que ter objetividade, tem que ter um entendimento dessa realidade, né? De, aquela pessoa está num nível muito alto, então eu tenho que ter esse autoconhecimento, tenho que ter essa clareza. Sendo que, por outro lado, eu tinha essa mentorada pelas minhas primas, vamos dizer assim, mas hoje, isso foi lá em 2016, foi em janeiro de 2016, a internet não estava do jeito que está hoje, o Instagram não estava do jeito que está hoje. Então eu acho que hoje, inclusive, é muito mais fácil a gente conseguir um mentor mais top, assim, uma pessoa que está até lá em cima, que pode nos aconselhar. Hoje, facilmente a gente manda uma mensagem para qualquer pessoa que você admira, você consegue falar, você consegue entrar em contato. Não sei se a pessoa vai responder, mas se a gente tiver uma determinação, também tendo noção dessa realidade, né? Eu vou pegar um cara que tem, sei lá, 10 milhões de seguidores que não recebe nenhum direct, não responde nenhum direct. Também você tem que ter essa consciência da realidade. E é interessante, assim, você tocou num ponto, assim, hoje fica muito mais fácil, mas mesmo ficando mais fácil, eu acho que a gente passou por um exemplo próximo, assim, das semanas passadas, que inclusive essa parceria com a Vox surgiu, que a gente comentou no início do podcast, surgiu a partir disso. A gente tem que sempre sair da nossa zona de conforto para ir atrás dessas pessoas. A gente sempre tem que... É aquela brincadeira, acho que nós meninos vivemos mais isso do que as meninas do início das baladinhas, que a gente sempre fala assim, não, a gente já tem, a gente tem que ir atrás. E a gente, agora meninos e meninas, adultos, né, mulheres e homens, acabam vivenciando isso nessa parte da vida, porque se você olha, um exemplo nas estrelas, né, mas você vai no evento, o evento que está o Grupo Primo lá, então tem Thiago Nigro, tem Bruno Perini, Joel J. Logo, com certeza todo mundo daquele evento quer falar com eles, mas ao mesmo tempo todo mundo fica com receio, será que eles vão me receber? Então assim, é lógico que você não vai passar do ponto de incomodar aquele tipo as pessoas, né? Mas ter esse despertar, ter essa vontade de ir atrás, que aí voltando agora para o nosso exemplo, a gente entrou em contato com a Vox, entrou em contato com os dos sócios da Vox, assim, ele estava palestrando, eu esperei até o final da palestra para conseguir de fato ir lá e conversar com ele e falar assim, olha, a gente precisa, nós Sinapses precisamos da Vox e a gente quer fazer essa parceria e acho que vai ser muito bacana, mas se eu não tivesse assim, ficasse pensando, pô, não vai dar certo, nunca sairia aquele contato com uma pessoa que no futuro pode ser um mentor nosso, pode ser uma pessoa que pode nos ajudar. Já está sendo. A Vox sem sombra de dúvida, mas voltando ao exemplo para quem está nos assistindo, então a gente fica muitas das vezes com vergonha, fica muitas das vezes com medo da resposta, mas correr atrás de uma pessoa que vai lhe ajudar requer essa vontade, esse falta embora agir. Falta embora agir, sem sombra de dúvida. E aí você às vezes acaba tirando resultados da sua vergonha que você não tiraria. Não, é bacana esse ponto sobre o mentor. Aí você citando um ponto que eu acho extremamente importante, que é a questão dos ambientes que a gente está. Então eu acho que uma das coisas que eu falo muito também é sobre essa questão de a gente saber construir relações, a gente ter um network interessante. Então você soube estar num evento que iria lhe proporcionar essas conexões. E a partir desse momento que você buscou sair da sua zona de conforto, você pôde digamos que conseguir ter esse feito, né? Atingir isso que você queria.
Então eu acho que isso é extremamente importante, a gente ter essa intencionalidade nos ambientes que a gente está. Eu acho que, inclusive, voltando agora um pouco lá para trás, né, da minha história, um dos maiores insights que eu tive foi essa questão do ambiente que você está, as pessoas com quem você está no redor, porque tudo isso gera estímulos na gente e facilitam o nosso desenvolvimento. Eu falo muito sobre essa questão da gente se desenvolver individualmente para impactar o nosso ambiente, mas isso é uma via de mão dupla. À medida que eu impacto o ambiente vai me impactar. Então a gente tem que ter essa clareza de escolher e ser intencional, né? Escolher desses ambientes que a gente vai estar, das pessoas com que a gente vai estar em contato. Então, essa sacada dos locais, dos eventos, de meter a cara, de sair da zona de conforto, eu acho que é extremamente importante para mudar a nossa vida e transformar. Porque você até citou o exemplo do Leonardo do futuro e o Leonardo do presente. Esse meio desse caminho, se ele não for intencional, ele não chega. Não chega assim. Eu acho que a gente, como recentes empreendedores, entrando nessa vida do empreendedorismo, a gente vê como a intencionalidade, como você ter uma intenção na vida, ter um objetivo, vai mudando todo o redor. Então você passa aí em ambientes e fala assim, meu Deus, as pessoas não estão conseguindo enxergar que isso aqui não vai levar elas a nada. Ou, tá bom, mas e aí? Você está fazendo isso aí para quê? Você está ficando essas horas conversando com essas pessoas para quê? Tudo vai passando, você vai passando num filtro na cabeça, uma coisa doida, assim. A gente vai passando num filtro e acaba até ficando meio doentio, assim, certas das vezes, porque isso, você olha... Tem que até ter cuidado isso, porque às vezes você pode só sentar para jogar a conversa fora, você pode só sentar... Tem até... um aspecto, assim, uma frase, momentos, na verdade, de Joel J, que ele fala durante vários episódios, que ele fala assim, pô, chegou uma hora que a minha leitura, o meu modo de ir para cima, de estar sempre evoluindo, começou a ficar doentio na medida que eu sentava para ver um filme com a família, eu sentava para conversar e eu achava que eu estava jogando o tempo fora. Eu não podia estar jogando aquele tempo fora, eu tenho que estar sempre evoluindo, sempre melhorando. Então, assim, quando você tem um objetivo, no caso você falou assim, o Leonardo do futuro, no caso nosso, a sinapse do futuro, onde a gente quer chegar, você se torna intencional durante esse processo e isso eu acho que você falou assim, não tem um start, são vários starts, né, o que foi contigo, mas eu acho que o principal, assim, o que gera de fato a faísca para começar a acender o pavio é você ser intencional. Então, assim, quando a gente vai no exemplo desse, foi uma conversa que nós estávamos tendo recentemente, quando você vai num evento desse, vamos supor que você gosta de vestir uma roupa X ou uma roupa Y, mas você vai no evento desse com uma roupa que o evento quer lhe ver. Isso. Porque a sua intenção, ou você vai para falar de algo que às vezes você nem gosta, vamos supor assim, meu caso, eu gosto de falar sobre esportes, mas vivo para fazer, quem me conhece sabe disso, eu vivo para falar... Percebi, eu vi umas coisas aqui que deixaram na cara. Para quem não está vendo, o cenário é meio a meio aqui em casa, mas do outro lado da câmera, pessoal, tem um box de crossfit, o home box, então vocês... para quem me conhece sabe que depois do episódio a gente vai treinar, tá? Com certeza. Vai vir no checkzinho lá no Instagram, a gente vai ter que colocar sem sombra de dúvida. Mas aí eu sou uma pessoa que adora esporte. Quem pega meu Instagram, por exemplo, colegas de curso, fala, ei, você não vê mais nada não? Cadê? Não, é o que eu gosto de ver. Eu vou num evento desse e vou ficar falando de crossfit com o médico? Com certeza não, porque tudo isso tem que ser intencional. É lógico que você não precisa ser intencional o tempo inteiro, como a gente falou, mas você vai pro... Você vai a gente não né? Mas a gente tem que ter acho que cabe muito da clareza. A clareza de você ter os momentos de você precisar ser intencional e tem os momentos que não, você vai ter que diminuir a guarda ali, vamos dizer assim. Você citou essa parte de Joel, né, de que questão que ficou meio dentil. E tem um pensamento que eu acho interessante, é que a gente só conhece o equilíbrio a partir do momento que a gente entra em desequilíbrio, sabe? Então, tem umas pessoas que estão do outro lado, não são intencional de nenhuma forma. E já tem outras que são intencional demais e acabam se tornando doentio, como você falou. Então, cabe a gente ter esse autoconhecimento, ter essa noção da realidade, ter a noção da gente própria, para que a gente puxe as rédeas da nossa, enfim, de qualquer meio de locomoção e a gente consiga fazer um caminho ali na média, saindo um pouquinho fora da curva também, né, mas também não indo pro extremismo. Então acho que é muito a clareza, como a gente está conversando um pouco aqui. E agora já indo mais para a parte prática, né, Léo? Como que você fez, como que foi o processo de escrever o livro, né? Que eu acho que é uma das coisas que deve ser mais difícil para todo mundo, porque escrever um livro não é fácil. Você precisa de dedicação, você precisa de
de constância. Então, como é que foi esse processo? Isso também tem muito a ver com isso que a gente está falando agora. Tá. Antes de responder isso, na verdade, eu vou introduzir com o porquê que eu desenvolvi esse desejo de escrever um livro. Como eu estava falando lá na minha época de estudo pro Enem e tal, eu não tinha o hábito da leitura. Então, você tinha a sua pergunta inicial foi lá do hábito, né? Eu acho que o hábito da leitura foi um acho que foi o primeiro hábito, assim, que eu tive intencionalidade para desenvolver e que assim mudou a minha vida. Eu não tinha o hábito da leitura, comecei a ler depois de grandinho já, né? Eu tinha meu quê? Sei lá, 17 anos, 18, alguma coisa assim. E a partir dos livros que eu fui lendo e que eu fui me impactando, fui mudando minha forma de pensar, eu percebi que, tipo, muitas das coisas que eu sou hoje foi por causa dos livros que eu li. Então, como eu tinha esse sentimento muito marcado na minha vida, eu desenvolvi o desejo de um dia poder pegar esse sentimento que colocaram em mim e eu colocar no outro, sabe? Então, assim, é muito do transbordo que eu quero gerar. Que, inclusive, o Instagram também acaba caindo nesse ponto. E sendo que eu pensava que eu só iria escrever um livro depois dos 30, depois dos 40, porque você cria aquela ideia de o escritor quem é aquele senhorzinho, aquela senhorinha que já viveu muito e que, enfim. Então, eu acho que foi desse desejo. E a partir disso, enfim, eu guardei esse desejo comigo. Comecei a ler, enfim, fortalecer meu hábito da leitura. E eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. Foi no início de 2020, especificamente, antes da pandemia. O mundo não estava desse jeito que a gente está hoje. E até que chegou um grande amigo meu, professor, um salve para o Dr. Edilson, outro mentor aí da minha vida. Ele me soltou um desafio. Ele disse, Léo, por que você não pega todas essas postagens e coloca num livro? Porque o Dr. Edilson também é médico e escritor. Aí veio aquele insight. Eu, caramba, desconstruí toda aquela ideia que eu tinha. Então eu percebi que eu, mesmo novo, eu posso sim ajudar outras pessoas, eu posso gerar um ensinamento. E isso me remete muito a uma ideia de que tipo, todos nós temos algo para ensinar e a gente tem algo para aprender. E puxando para a parte do judô não, do karatê, a gente acredita que o cara que pode ensinar karatê é só o cara que tá na faixa preta. É o cara mais velho, que tem mais estrada. Mas o cara que tá ali na faixa amarela, faz pouco tempo que ele passou pela faixa branca. Então talvez o cara que tá na faixa amarela, ele ensine melhor ao cara que tá na faixa branca. Claro que não vai ensinar com o que o da faixa preta passou todo. Mas eu acho que cria essa noção de que, independente da fase que você tá, independente do degrau que você tá, da faixa que você tá, você pode se ensinar às outras pessoas. Então assim, foi esse senso de querer ajudar e desenvolver o livro que eu escrevi. Não, e interessante você falar desse quesito do tempo, né? De pegar uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova, são momentos de vida diferentes, então tem ensinamentos diferentes. Então, às vezes, a emoção que você tem, a vivência que você tem quando jovem, é um estilo de escrita, é um estilo de linguagem diferente do que você teria mais velho. Então, são ensinamentos diferentes. Então, às vezes, você quer atingir pessoas da sua idade e é óbvio que você vai se conectar muito melhor com pessoas da sua idade, porque vocês estão necessitando das mesmas coisas. E, por exemplo, é o faixa amarela. É, a faixa amarela. Então, eu acho que, tipo, o Bora Agir tem muito a ver com esse início, esse start na vida. Então, você falou para quem queria ouvir o que você vivenciou. Então, vocês tinham uma similaridade muito grande. Com certeza. Mas conte aí então pra gente como foi escrever o livro, o que precisou fazer. Acho que assim, não precisa se alongar muito, mas assim, conte pro pessoal, porque eu acho que é uma dúvida, foi uma dúvida minha. Eu conheci o livro antes de te conhecer. Sério? Juro, e sem saber que era você, porque pro pessoal que tá nos escutando, que está nos vendo, a gente se conheceu assim pessoalmente faz pouco tempo, faz uns 2, 3 meses no máximo, mas eu conheci o livro e sabe, juro, você vai, não me bate não, viu? Nem me bate. Eu vou bater. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, esse menino é muito cara de pau mesmo. Acabou de entrar em medicina novinho, tá escrevendo um livro Bora Agir, deve estar escrito só lorota nesse negócio, juro pra você que foi isso que eu pensei. Mas olhando até pouco tempo eu ainda tinha essa visão, até lhe conhecer, começar a me acompanhar pelo Instagram, ver assim que você trazia visões que são as que eu acredito, sabe? Hábitos, rotina de exercício, rotina de meditação, que são os temas que a gente vai querer abordar contigo para trazer algo mais prático pro pessoal que está nos assistindo.
Mas eu tinha exatamente essa visão. Mas agora olhando assim, eu falei assim, que visão preconceituosa, desgraçada que eu tava, né? Porque, pelo amor de Deus, o rapaz da mesma idade que eu acredita nas mesmas coisas que eu. Se eu tivesse parado para lá atrás, tivesse, vamos dizer assim, até abaixado o ego, né? Porque, querendo ou não, isso é uma questão de ego. Ter esse preconceito é uma questão de ego. E talvez tivesse lido o seu livro, eu teria começado essa jornada do empreendedorismo, essa jornada da mudança, até mais cedo. Mas conte aí então pro pessoal como foi escrever o Bora Agir, o que você teve que mudar, como é que foi o processo? Tá. E como eu falei, Dr. Edilson que jogou esse desafio para mim, né? Ele escreveu para fazer o meu livro, né? Dr. Edilson, ele diz desafio enviado, desafio feito, desafio aceito. E como eu já estava produzindo conteúdo no Instagram, eu já tinha criado, na verdade, uma linha de raciocínio. Então eu já tinha isso bem firmado. E já tinha dado também algumas palestras sobre o tema. Então eu já tinha conseguido reunir ali pelo menos os tópicos principais. Então quando eu desenvolvi isso, eu também tenho um tio que é escritor, então ele me ajudou muito, foi ele que pegou na minha mão e falou assim, bora. Eu peguei um dia, sentei e desenvolvi o sumário, que seria o livro. Então eu peguei os principais tópicos. E como a gente estava no momento da pandemia, foi um momento que a gente reduziu muitas tarefas da faculdade, enfim, fiquei num momento mais, digamos, de retiro, vamos dizer assim. Então eu peguei esse momento para sentar mesmo de fato e escrever. E meu objetivo não foi escrever um livro gigante, porque eu sabia que muita gente, o meu público-alvo era o cara ali que não tem o hábito de ler. Então não adiantava eu querer fazer um livro gigante, meu livro tem 80 páginas, um livro gigante que o cara não ia ler e muito menos aplicar e eu não ia conseguir gerar a transformação que eu queria. Então foi muito dessa disciplina, desse desejo de ter essa clareza e de saber onde eu quero chegar, de ser intencional, como a gente está falando, que eu peguei e reservei um tempo. Eu não tenho ideia de quanto tempo eu passei escrevendo. Não sei se foi, eu acho que foi de 1 a 2 meses, sabe, escrevendo, parando de pouquinho em pouquinho. Também não vou dizer que eu sentei hoje e escrevi um livro em um dia, em 2 dias, em uma semana, que eu estaria mentindo. Né? Até é bom que a gente precisa fazer pausas regulares para que a gente consiga aumentar a nossa criatividade. Então foi desse jeito que eu escrevi, tendo essa intencionalidade, desenvolvendo esse sumário inicialmente. Eu ia fazer só um e-book, igual o pessoal geralmente faz de um marketing, né? Vamos escrever um e-bookzinho ali lá, a gente joga em alguma plataforma de edição de imagem, no Canva da vida, já dá pra fazer. E eu tava com isso na cabeça. Eu cheguei pro meu tio e falei, tio, eu tô querendo fazer isso, eu quero fazer um impresso só pra eu guardar comigo. Aí ele, não, um impresso não, você tem que fazer, a gente tem que fazer um lançamento mesmo. Aí ele me ajudou, a família ajudou e tal, a gente se reuniu. Aí eu consegui fazer uma leva aí de 250 exemplares. A gente fez um lançamento em Macaíba, né, que eu sou de Macaíba, e fez um lançamento aqui em Natal. Então assim, foi muito bacana, vendi todos os livros, não tem mais exemplar físico, não sei se vai ter mais. Vai ter que ter só pra gente, né, porque a gente ainda não tem o exemplar. E coloquei, graças a Deus, na Amazon, né. E aquilo que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, o livro também é uma forma de eu conseguir reunir essas ideias, como eu falei, de ser a síntese do que o Leonardo do presente gosta de ter falado com o Leonardo do passado. Isso é uma forma de a gente conseguir, digamos que, dar sustentabilidade a essas ideias. Porque a gente postar no Instagram, a gente jogar nas redes sociais, talvez uma hora acabe, o feed rola, a nossa timeline aumenta e a gente se perde aquilo. Mas à medida que eu conseguir reunir isso num livro, eu acho que eu poderia deixar uma coisa muito mais concreta e direcionada para as pessoas. Então acho que foi muito disso. E até pra você mesmo, né? Porque à medida que você vai escrevendo, você vai reafirmando e reafirmando e reafirmando. E entra no consciente, e é aí que não para mesmo. Com certeza, com certeza. Eu estou sentindo muito isso, inclusive agora que eu estou desenvolvendo outro produto, que vai ser a Operação Bora Agir. E ao ler e reler o livro, eu já mudei também muita coisa, já dei uma sustentação muito mais forte. Então esse novo produto que eu vou fazer vai ser um curso online, vai ser uma experiência online, na verdade. Tá muito fantástico, vocês têm que acompanhar. Aproveite o microfone, conte mais pra gente, porque eu acho que a gente estava até comentando antes de conseguir gravar, assim, vai ser bacana essa oportunidade do podcast, porque vai dar uma semana antes do evento, onde você vai falar um pouquinho mais. Eu sei que tem coisas que você ainda não pode contar, provavelmente, mas dê uma palhinha, conte para as pessoas, porque muitos dos nossos colegas de curso vão nos escutar. Com certeza. Muitos outros alunos de medicina com certeza vão escutar.
Fale para as pessoas o que é a Operação Bora Agir e o que isso vai trazer de melhorias, né? Porque você vivenciou o Bora Agir, sem sombra de dúvidas, e nada melhor do que uma experiência para poder contar, para poder afirmar que isso é diferente. Pode falar rindo, não tem problema não. Não, vai ficar, não vai dar seriedade ao produto não, vai cortar já o migrando, mas enfim, tá. O Operação Bora Agir tem um subtítulo de O Segredo para Aumentar Sua Produtividade, para você se tornar uma pessoa disciplinada e para você alcançar todos os seus objetivos. Então, apesar de o livro Bora Agir ter sido um grande marco, eu acho que a Operação Bora Agir é uma forma de eu conseguir virtualmente pegar na sua mão e fazer com que você aplique todos os conhecimentos e você desenvolva suas metas de forma correta, e você tem essa clareza, como a gente está falando desde o início do podcast, né? A produtividade, como eu gosto de falar, é a clareza mais a otimização. Então eu vou te dar ferramentas para que você aumente essa clareza e você consiga construir essa visão futurística que você quer. E do outro lado, a gente dê formas de você gerar a otimização desses sistemas, de você desenvolver de fato um sistema de desenvolvimento pessoal, de produtividade, e a partir de você ter concretizado essas duas esferas, você se tornar produtivo aí de forma sustentável. Porque a gente fala muitas vezes de fazer as coisas, de ser produtivo, mas de forma bem pontual, né? E o que eu quero ensinar é como é que a gente consegue dar sustentabilidade a essa produtividade. Como fazer isso na prática, né? Como fazer isso na prática. Porque, por exemplo, agora trazendo um exemplo da minha vivência, né? A gente costuma às vezes colocar produtividade com muitos itens numa lista, né? Isso. Vou fazer isso, e acaba que a gente às vezes escreve coisa demais e acaba não fazendo nem a metade. E gera frustração, senso de não realização desse jeito. E aí, como é que você faz para fazer essa questão da prioridade? Como que eu vou ser produtivo? O que eu tenho que priorizar no meu dia para que ele se torne um dia produtivo? Tá. Eu levo dois grandes conceitos. Um conceito de importância, isso aqui é importante para mim, um conceito de urgência. E eu faço uma simples pergunta. Tipo, muita gente gosta de fazer 1 milhão de... sair listando. Eu peguei uma pergunta do Tim Ferriss, que a gente até estava falando dele anteriormente. Ele disse assim: se eu for dormir com só esse item feito, eu vou dormir tranquilo e meu dia vai ter valido a pena. Então essa é a minha prioridade. Então é isso que eu faço hoje. Não gosto de colocar 1 milhão de coisas. Assim, eu acho que nesse sistema que eu estou falando de otimização, a gente tem que ter um espaço para adicionar todas as tarefas. Não são todas as tarefas que a gente vai dar um foco no dia de hoje. A gente vai se organizar para estar dando prazo para fazer elas depois. Mas no momento presente eu gosto de responder essa pergunta. Isso vai me dar tranquilidade quando eu for dormir e meu dia vai ter valido a pena. Vai ser mais um passo que eu estou dando para aquela visão de futuro que eu tenho, que eu quero. Então acho que essa é a pergunta que eu respondo. A partir disso eu tenho minha prioridade. Minha prioridade top 1, como eu gosto de falar. E essa questão da prioridade top 1 não é só relacionada também a trabalho, né? Que você estava falando também durante um pouquinho antes da nossa conversa, da importância do background, né? De que você precisa ter um ecossistema saudável para que você consiga ser produtivo. Então, entre a alimentação, Com certeza. E aí, como que a pessoa pode ajustar isso de uma maneira que funcione bem? Porque eu acho que o que talvez dificulte é essa questão do ficar bitolado em realizar aquela ação. Como é que você, por exemplo, organiza o seu tempo para que você consiga ser produtivo e realizar todas as coisas que você se propõe a fazer no dia? Eu acho que a coisa mais importante, eu acredito muito nisso, é o estabelecimento de uma rotina. Não uma coisa totalmente engessada, mas você precisa ter uma noção do caminho que você vai percorrer. É como se eu fosse sair daqui de Natal e fosse para João Pessoa. Tem vários caminhos que eu posso percorrer para estar atingindo meu objetivo. Então eu tenho uma noção dos, digamos que, marcos que eu preciso fazer. Então eu gosto de ter de dar clareza ao meu dia, enfim, o que for fixo, as aulas que a gente vai fazer. Inclusive agora a gente está voltando à aula prática. Deixar fixado. Eu gosto de fazer a avaliação dos tempos que eu tenho livre, e nesses tempos que eu tenho livre, eu gosto de acrescentar a minha prioridade top 1. E sempre pensando que se eu acrescentar essa prioridade o mais cedo possível, melhor ainda, porque eu vou estar com mais energia, que eu vou estar mais disposto. Às vezes a gente fica jogando as coisas mais importantes lá pro final do dia e vai ser um momento que a gente está com a energia mais baixa e que talvez a gente não faça. Mas aí vai ter um ponto muito importante, é você ter justamente essa clareza de conhecer a sua realidade e saber em qual momento melhor você vai adicionar isso, sabe? Então, assim, pegar esses momentos, e como a gente está conversando, você falou do background, é extremamente importante que a gente tenha intervalos para que a gente consiga dar uma diminuída nesse, digamos que, esse estresse de trabalho, vamos dizer assim, ou de estudo, e é que a gente consiga alinhar a energia física com a energia mental. Então, uma coisa que a gente estava falando também de atividade física, que Vitor gosta muito, eu sempre gosto de jogar a atividade física para o meio da minha rotina.
Porque eu tive uma carga de estresse mental muito grande, por exemplo, de manhã, dou aquela pancada ali no exercício físico e quando eu volto à tarde, por exemplo, eu já tô outra pessoa, a minha energia já tá mais em cima, eu tô mais disposto. E dessa mesma forma com a parte da noite. Se a gente quiser jogar, porque eu treino no período do almoço, né? Pelo menos agora que eu vou começar as aulas, que a gente não tem muito tempo. Então eu posso jogar também um pouquinho mais, sei lá, pro meio da tarde ou pro início da noite, para que a gente consiga ter digamos que esse malabarismo entre o nosso trabalho mental e o nosso trabalho físico, vamos dizer assim. Então, só pra gente, acho que o pessoal aí de casa ainda tomar nota, porque apesar da gente devia ter trago assim, uns bloquinhos de nota, uma caneta, porque vai ter que assistir o podcast de novo. Pronto, vai ter que assistir de novo quando eu terminar de editar. Acho que eu assisto pelo menos o podcast umas 4 vezes, mas tranquilo. Até lá eu anoto todos. Mas eu acho que o pessoal aí de casa ainda anotando, então assim, as dicas que você deu até agora, Léo, foram já muito proveitosas. É assim, primeira coisa, saber qual é a sua prioridade, e aí volta naquela questão da intencionalidade, né? O que é... Eu acho que até antes de saber qual é a prioridade, saber onde você quer chegar, né? Isso. Porque a gente tem que traçar o nosso objetivo lá na frente. Por exemplo, hoje, o meu objetivo, Vitor, pessoal, é que a nossa empresa dê certo, então tá lá, juntamente com que eu dê certo na minha carreira como médico e como futuro pediatra. Então, tudo que eu vou fazer ao longo do dia, tudo que eu vou fazer ao longo dos meses e dos anos até chegar nesse objetivo final, que acaba que a gente nunca chega, né? A gente está sempre acrescentando, sempre reconstruindo esse objetivo, mas é saber que ao longo do dia eu vou fazer isso para chegar nesse meu objetivo, ter a intencionalidade de fazer o principal. Então a primeira dica para o pessoal anotando foi essa. A segunda dica é conhecer a sua rotina para que você possa não ter picos de energia, né? Eu acho que isso é a coisa mais bacana, né? É conseguir que aí entra o exercício físico, entra a nutrição, por exemplo, de você... Meditação, como você citou também. Meditação, sem sombra de dúvida, entra nesse quesito para você estar mais presente, estar ali com foco. É até interessante que recentemente eu comecei a utilizar, eu nem sabia da existência, pesquisei recentemente a questão das ondas alfas, músicas que estimulam. Meu amigo, como funcionou comigo? Você é louco, eu sou uma pessoa muito dispersa. Vocês provavelmente que estão vendo aí na tela, vocês provavelmente veem que eu olho para um lado, olho para o outro, minha cabeça vai-se embora. Acabei de dar uma paulada no microfone. Mas aquilo me ajudou muito. Então, saber a sua rotina, saber como você é, para que a sua energia, o seu foco fique uma constância ao longo do dia e você consiga produzir melhor, é muito importante. Então, saber onde colocar cada coisa, saber quais são as coisas importantes para que você possa ir alcançando seus objetivos ao longo dessa jornada. Então, já temos 2 dicas. Vamos para a terceira, que aí eu acho a coisa mais importante, assim, mais importante não, mas eu acho uma coisa importante de ser discutida, que eu queria lhe perguntar, como que foi o início da sua jornada, porque hoje você já construiu uma bagagem de hábitos mais forte, então hábitos é mais fácil manter do que criar. Hoje, como é que você pode dar uma dica para o pessoal de criar um hábito benéfico para a gente? Lógico que passa desses primeiros passos que a gente falou, da intencionalidade, saber onde você quer chegar, mas como ali no dia a dia, no dia que a gente não está com vontade, não quer, por exemplo, hábito da leitura, o hábito do exercício físico, o hábito da meditação, como trazer uma dica mais prática para o pessoal querer conseguir construir um hábito? Mande aí. Tá. A dica do Bora Agir. Tipo, tem método para tudo. Tudo que a gente quer conquistar, de fato, acho que outras pessoas já conquistaram e eles trilharam o caminho. Então tem muito livro, tem muita literatura também que fala muito sobre isso, sobre essa parte de você criar hábito e você implementar e você manter hábito. Então tem alguns passos que a gente gosta de falar, que o primeiro dele é você tornar um hábito fácil. Então, por exemplo, se eu quero começar o CrossFit, começar a academia, eu tenho que tornar esse hábito fácil. Então tem muita gente que começa a procrastinar até a roupa, o horário, então você tem que deixar o hábito fácil. Se você for querer treinar de manhã, um dia anterior você já organiza sua roupa, já deixa ela fácil. De fato deixar ela fácil, que fique na sua visão, no seu ambiente, e você tenha a intencionalidade para fazer com que o ambiente ele te dê um estímulo que vai te ajudar no hábito. Então acho que esse ponto é muito importante, de você fazer essa modificação no ambiente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter o hábito claro, de você saber exatamente o que você vai fazer. Por exemplo, na parte do estudo, tem muita gente que fala, não, eu quero estudar. Tá, você vai estudar o quê?
Aí você senta para você estudar, aí você começa a revirar os livros. Eu não sei por onde eu vou estudar, eu não sei o que eu vou estudar. E quando você percebe, você já perdeu 1 milhão de minutos, 1 milhão de tempo. Então acho que ter essa clareza também, dar nome aos bois, dar os pontos aos is, acho que é muito importante. O outro ponto é você tornar o hábito atraente. Como você está falando, como você citou aí a questão também da intencionalidade. Você sempre está se reafirmando, mudar sua atitude mental de se reafirmar que aquele hábito vai ser bom para você. Então você tem uma clareza aí de que você precisa desenvolver atividade física, porque vai melhorar a saúde, vai melhorar a sua produtividade, enfim, tem toda a questão fisiológica. Então você tem que estar sempre se reafirmando com isso. E o quarto passo é você, querendo ou não, entra na parte do ambiente, é você, digamos que, fazer pactos. Então, eu sei que se eu me comprometer contigo, que eu vou fazer atividade física, vai ser muito mais fácil do que se eu estiver sozinho. Então, sei lá, chama um amigo, Vitor, olha, eu vou começar a atividade física hoje, você sabe que eu tenho muita dificuldade com isso, é um hábito que eu tenho um desejo, mas enfim, estou procrastinando muito, então eu vou me comprometer com você. Aí eu fiz isso e linkei com o meu Instagram. Foi por esse motivo que eu desenvolvi um calendário para os stories, para as pessoas se comprometerem publicamente, porque aí o compromisso ele aumenta demais, ele aumenta intensamente. Então, todos os dias lá, posto o calendário, marco o check, fui, não fui, tem alguns dias que a gente acaba não indo, mas enfim, a gente vai compensando os outros. Então, ter essa clareza também de fazer essa modificação do ambiente, fazer os pactos. Outra coisa, tem até gente que faz, eu nunca fiz isso, mas se você quer muito desenvolver esse hábito, faça uma aposta, bota dinheiro no jogo. Se eu não for, eu vou lhe pagar R$100. Se eu não for, senão pega R$100 aqui. Se eu não for essa semana toda, esse mês todo de atividade física, você fica com dinheiro e não me devolve. Então, acho que a gente também tem que ter intencionalidade nesse ponto, sabe? De mudar o ambiente, de mudar as coisas. Senão a gente vai ficar com estímulos de improdutividade o resto da nossa vida e a gente não vai conseguir nem sair do canto, não vai conseguir nem ativar o Bora Agir para que a gente consiga trilhar aquele caminho, né? Do eu do presente com o eu do futuro. Então acho que esses pontos são extremamente importantes. E quando a gente quer tirar o hábito, a gente vai fazer o contrário. Então você torna o hábito difícil, você torna o hábito desatraente, você torna o hábito insatisfatório e você torna o hábito desagradável. Então vai muito disso. Eu sou uma pessoa que eu consigo tornar, assim, não todos, né? Mas eu consegui, na verdade, com um hábito em específico, tornar que eu tinha, na verdade ainda tenho, mas eu consegui controlar ele, que é a questão do hábito alimentar. Para quem me conhece hoje eu sou muito mais saudável, faço muito mais atividade física, mas eu tinha um problema no meu hábito alimentar, que era comer doces, a atração por doce. Sim. E quando a gente veio morar sozinho, veio para cá, eu saí de Brasília e vim para cá, eu consegui colocar na minha rotina algo para tornar esse hábito muito difícil. Então eu gostei desse... Eu vou falar ainda mais sobre outros pontos que você falou, mas nesse último sobre a questão de tornar difícil, e eu sempre falo para as pessoas, sempre falo para os pacientes, quando a gente está atendendo, quando a gente vai para uma unidade básica, ou enfim, no ambulatório, eu falo assim, olha, você está com seus exames cagados, vai diminuir 10, 15, 20 anos da sua expectativa de vida. Tem um jeito fácil de você fazer isso, ou pelo menos começar a fazer isso. Não compra. Isso do jeito com Coca-Cola. Não compra. Porque assim, eu dou o meu exemplo, que eu acho que se insere ainda mais no paciente, que é, eu sou uma pessoa que não sei controlar doce. Eu não sei, Laiane sabe bem, tá me olhando pra cara aqui, porque ela sabe que eu não sei. Não sobra pra mim. Não sobra pra ela. Olha, eu tenho uma filha, pessoal, de quase 5 anos, 4 anos e pouquinho, e não sobra nem pra ela, pra vocês entenderem como é que o negócio é todo. Não sobra mesmo não. Mas aí como é que eu faço pra não comer doce? Eu não compro. Não compra. Porque na hora que bate a vontade, eu acho que aí a questão tá tão difícil você chegar até o doce, você aumenta a distância, justamente. Para se conhecer, ter a intenção de se conhecer é o primeiro passo. Acabou assim, eu lhe perguntei sobre o hábito no final, e acabou que a trajetória do nosso podcast foi falar da intenção, que é o primeiro passo, e depois você chegar, de fato, na sua rotina, no seu hábito. Mas no meu caso, então voltando assim a desconstruir o hábito, eu não compro, eu chego no supermercado, eu nem passo numa fileira de doce, porque eu sei que se tiver qualquer doce dentro desse armário, no dia que você estudou muito, no dia que você fez muita atividade física, tá cansado, tá estressado, você vai atrás. É a hora, eu mereço. Pra mim não precisa nem decidir, na verdade, mas não compro. Eu traço algumas outras estratégias, compro muita fruta aqui pra casa, porque no dia que a gente quer comer algum açúcar, o corpo pede.
come uma manga, come banana, come melancia, que isso vai... Lojas de doces, não patrocínio o Sinapsecast. Não vem pra cá, porque senão eu vou balançar na minha base. Mas voltando... Mas é muito disso, você falou isso, meu exemplo é com refrigerante, com Coca-Cola. Pronto, na época que eu estudava, eu não tinha essa clareza da alimentação como eu tenho hoje. E eu tomava todos os dias aquelas garrafinhas de vidro. 2 garrafinhas daquela por dia. Eu amo, mas foi todos esses pontos que a gente foi desenvolvendo isso. Não faz bem. Não faz bem de nenhum jeito. Então, de fato, cai muito nisso, né? De a gente dificultar. Então, não compra, não tem casa. Se tem casa, deixa guardado. Se você coloca... Tô almoçando. Se você coloca a Coca-Cola na minha frente... Você vai tomar tudo. Você está facilitando. Então, você está criando as formas, tornar o hábito fácil, para você desenvolver um hábito ruim. Porque, enfim, o método é o mesmo. Então, é só a gente fazer o caminho inverso. Hoje, eu já consigo almoçar, gente, com a Coca-Cola na mesa. Eu não tomo, não. Mas, em outros momentos... Bate as palmas, porque eu não consigo terminar de comer e ter um bolo na minha frente ou doce, não. Minha mãe fica louca, porque quando a gente se encontra, quando a gente viaja, ela faz bolo e tudo mais. Acho que você gosta. Quando ela faz assim, bota na mesa, tipo, vamos lanchar. Ela já sabe que ela não vai levar esse bolo de volta pra cozinha, porque vai acabar ali. Mas voltando no ponto que você falou, Léo, assim, da construção do hábito, quando a gente escuta livros, né? Quando a gente lê livros sobre hábitos, aquele... como é que é? O poder do hábito. O poder do hábito, ou hábitos atômicos. Inclusive, pessoal, quem quiser uma recomendação de livro sobre hábito, leiam Hábitos Atômicos, aquele livro. Muito bom. Nossa, é muito bom. Porque o poder do hábito, ele dá vários estudos, ele mostra uma visão mais fantasiosa, eu acho, do hábito. O Hábitos Atômicos mais científica, né? Mais teórica. Isso, e o Hábitos Atômicos faz a parte prática. Isso mesmo. Fenomenal o livro. Mas tem uma coisa no poder do hábito que não vai, na hora que ele vai construir o hábito, não bate muito na minha cabeça, que você falou, que é lhe dar recompensas. Por um exemplo, você faz uma atividade física, depois da atividade física eu vou comer um doce porque é o que eu gosto. Pra mim isso não dá certo, é balela, como é que o povo fala? Groselha, como dizem os nossos amigos no podcast. Groselha porque... Eu acho que, só para ficar ainda mais claro o que você já falou, Léo, quando você traz um benefício, quando você traz uma recompensa, para mim essa recompensa tem que ser relacionada àquele hábito que você quer trilhar. Por um exemplo, a recompensa para mim, assim, eu comecei recentemente, agora tive que dar uma parada por conta das férias que mudaram a rotina, mas eu comecei a estudar antes de ir para o hospital. Porque primeiro, quando você estuda logo no início do dia... tema antes, ou acordar mais cedo. Acordar mais cedo para estudar para residência. Porque Sim. A residência a gente estuda já pensando no futuro. Então, assim, eu acordo, eu já estou no internato, pessoal, então a gente já não tem mais aquela rotina de aulas teóricas frequentes, a gente está na prática. Então, é uma outra rotina no curso de medicina, você vai ver já. Problemas planejados do futuro. Não, problemas não, benefícios. O internato é tudo de bom, mas comecei a acordar antes. E, acordar 4h30 da manhã, nas outras cidades do Brasil, para quem nos escuta de outras cidades do Brasil, o pessoal acorda às 6 horas da manhã e ainda está escuro. Aqui em Natal, 6 horas da manhã já é sol de meio-dia. Então, começar a acordar 4h30 da manhã é lembrar daqueles tempos lá de Brasília que eu acordava para ir para a escola e ainda estava tudo escuro. Então, dá aquela preguiça, dá aquela moleza. E o meu estímulo, a minha recompensa... era começar a ir pro internato e começar a saber mais, começar a aplicar melhor a medicina, começar a entender melhor um paciente. Então, na minha cabeça, aquele benefício que a gente recebe, a gente tem que conseguir ser intencional, tem que conseguir entender de que aquele estímulo ele vai vir da melhoria que o seu hábito está trazendo. Não trazer o resultado. É isso, vai ser, pronto, dos micro-resultados, reconhecer os micro-resultados. Porque você faz uma atividade física e por causa daquilo ali, que é o que traz ali na questão da liberação de dopamina, enfim, eles trazem toda a estrutura teórica por trás, sim. De você terminar o exercício e vai lá e come algo que te dá prazer, por um exemplo, come um chocolate depois do exercício físico, pequeno, é claro, mas come. Para mim aquilo ali é groselha, para mim aquilo ali não resolve. Você tem que conseguir encontrar os micro-resultados. Então eu acho que a gente pode até voltar nesse ponto, como é que você consegue trazer essas pequenas conquistas. Foi até interessante, eu não sei se você viu, mas
o bolo desse rapaz quando ele passou no estágio de psiquiatria. No estágio de psiquiatria era o bolo assim, você é uma máquina uma de máquina de vencer, uma máquina de resultados. Então assim, os micro resultados, as pequenas coisas, no final, a gente tem até aquele gráficozinho que o povo publicou muito semana passada, que era dia, né, mês e o ano, quando o ano ou futuro você vê o expoente. A bolsa, né? Lá na frente aquilo ali faz exatamente igual na bolsa de valores, que no curto prazo é muito volátil, mas no longo prazo tende a subir. Como reconhecer? Eu acho que essa é uma das melhores dicas que a gente pode dar, que você pode trazer, Léo, é como reconhecer os micro resultados, as pequenas conquistas. Mande aí o que você tem de melhor. Cara, eu acho que a gente já tá falando sobre isso. Desde o início. Desde o início a gente tá falando sobre isso. À medida que a gente cita aqui a parte da clareza e do autoconhecimento. Eu acho que isso, na verdade, a gente precisa treinar nosso olhar, treinar nossa mente, treinar nosso olhar para começar a ver isso. Sabe? Eu acho que isso parte muito do indivíduo, sabe? Então, por exemplo, quando a gente tá na academia, a gente tem um micro resultado ali diário que, querendo ou não, particularmente quem não treina vai sentir ali dor, vai sentir o problema e tal, mas querendo ou não, naquela semana você já começa a perceber que você está se sentindo melhor, que a sua produtividade melhora. Então acho que ainda tem outro conceito que traz, que é o poder do hábito que fala, que é a ideia do hábito angular, que é aquele hábito que melhora outros hábitos. É um hábito, se você focar no hábito bom e ele tornar seu hábito angular, ele vai fazer com que eles falam até assim, né, transbordar para outros hábitos, e é justamente tentando conseguir pequenas vitórias. Então, concluir um hábito hoje, eu já estou naquela luta ali de desenvolver aquele hábito. Então, eu acho que só eu concluir, como você citou, eu acho que aquilo já é um resultado. Sabe? O resultado está no desenvolvimento do hábito mesmo. Mas, já tirando para o nosso final do podcast, Léo, eu acho que a gente não poderia deixar de falar sobre a base de tudo isso que a gente criou, de tudo isso que a gente falou durante o podcast. A gente começou lá do início falando da intencionalidade, falando um pouco sobre a sua história, depois falando de como construir hábitos, qual é a importância dos hábitos, mas nada disso vai para frente se a gente não tiver a saúde física, claramente, que aí a gente vai entrar naquele ponto de novo de hábito de atividade física, mas se a gente não tiver a nossa saúde mental. Então, algo que acabou ficando muito em foco com a pandemia, mas era algo que pelo menos eu já tinha antes mesmo da pandemia, era algo que sempre foi o meu foco. Então, não tinha semana de prova que me fizesse parar de treinar, não tinha semana de prova que eu não tirasse um tempinho para ficar com as duas meninas dentro de casa, para cuidar da minha saúde mental. Era algo que eu sempre conversava com meus amigos. Eu falei, gente, vocês tirarem 10 na prova de... Eu ia falar hematologia, mas não dá para tirar 10 na hematologia. Né? Não dá. Não dá, é impossível. Mas vocês tirarem 10 numa prova, não vai mudar nada no futuro, sabe? O importante é você saber, você ter o conhecimento, você de fato entender que você sabe aquilo que você estudou, mas a prova em si no futuro não vai mudar clareza, nada. Né? Falta clareza, e isso interfere na nossa saúde mental. Você ter... até vocês comentaram, acho que você que falou durante a gravação sobre o bitolado, ser bitolado, que essa palavra gravou muito no nosso episódio com o Carlos Bruno, que ele falou que eu era bitolado. Então você ser bitolado, descompensar essa sua saúde mental, pode tirar toda a base e desconstruir tudo que você trouxe de benefício. Você está, por exemplo, no hospital psiquiátrico, quem está na saúde, de uma forma geral, hoje em dia, acompanha pacientes com ansiedade, com depressão, a roda, todo mundo com distúrbio de saúde mental. Então, eu queria só que você trouxesse algum insight falando da meditação, falando de como você traz a saúde mental, qual é a importância da saúde mental no seu dia a dia. De fato, eu acho que é um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje, né? Na modernidade, eu acho que a pandemia ela trouxe muito isso, à medida que a gente acabou nos isolando. E eu acho que o grande problema é que eu acho que o ser humano, ele tem o medo de ficar sozinho, o medo do silêncio. Então eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente que está desenvolvendo essa clareza, a gente precisa transformar isso em um hábito. O hábito de a gente se desligar do mundo e a gente conseguir ter esse silêncio interno. Então a gente precisa, durante nossa
transformação da rotina, vamos dizer assim, criar tempo, abrir tempo para o silêncio. Então acho que esse é um grande problema, inclusive para mim, sabe? Eu acho que é um dos grandes, do meu ano, um dos grandes pontos que eu preciso desenvolver e preciso estar mais, enfim, estar focando muito nisso é a questão da vulnerabilidade. E eu acho que essa é uma das minhas vulnerabilidades também. A gente acaba estando numa correria, no mundo, na própria medicina, que ela não nos deixa atingir o silêncio. E eu acho que é esse que a gente precisa. Se desligar de todos os estímulos, ter esse momento só com a gente, que inclusive isso vai incitar a clareza, vai incitar o autoconhecimento, vai incitar, fomentar aí, né, a intencionalidade, cara. Então aí dentro do silêncio você pode fazer meditação, você pode fazer um mindfulness, você pode ficar no silêncio, ter esse momento só com você. E outro ponto também muito importante, né, que quer não, isso é uma forma de descansar, acho que a natureza deixa claro muito isso, que a gente precisa ter o ciclo do descanso. Então a gente pode estar descendo cacete agora, fazendo alguma atividade, mas no dia de hoje vai precisar de descanso. A longo prazo a gente também vai precisar de descanso. Então a gente precisa também criar o hábito de descansar, de entender que do primeiro ao sexto dia Deus lá exercitou, fez várias coisas, criou o mundo, sendo o sétimo ele parou e descansou. Então a gente precisa também desalimentar o ego, reduzir as guardas e relaxar, sabe? E isso, inclusive, antes que você fale, linka muito com os valores que a gente tem. E os valores que a gente tem tá ligado com a visão do futuro que a gente quer ter. Lá desde o início que a gente estava falando, né? Do lado do futuro com o lado do presente. Então, se o lado do futuro fala que um valor para ele é a família, hoje eu preciso ter tempo para ficar com a família, como você faz, como você citou aí, de ficar com suas meninas. Sem sombra de dúvida. Tudo volta naquele primeiro passo, né, da intencionalidade, de você fazer com clareza as coisas, porque hoje, eu acho que depois da pandemia isso ficou claro para todos, né, Léo? Eu acho que até 2020, até março de 2020, muita gente levava ainda os transtornos mentais como uma frescura, como algo que não acontecia, como algo que não era uma doença. Tudo que a gente sabe sobre transtornos mentais até 2020 era isso. A partir de 2020, com a pandemia, tudo mudou, assim, a percepção das pessoas sobre a saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade mudou, e mudou para um lado bom da coisa, porque eu acho que se dá a importância agora, se dá a devida magnitude do que um transtorno psicológico, psiquiátrico faz na vida de uma pessoa, que faz ela parar de trabalhar, faz ela parar de ter contato com seus familiares, isso destrói a vida de uma pessoa. Então a gente que está na área da saúde, a gente consegue ver a destruição da vida de uma pessoa a partir de uma depressão, que é algo que pode ser tratável, que é algo que tem as suas medidas farmacológicas e não farmacológicas. Inclusive hoje em dia as pessoas se apoiam nas medidas farmacológicas e esquecem das não farmacológicas, que com certeza, assim, que você trouxe, mindfulness, meditação, se conhecer, tudo isso que a gente falou hoje, ajuda isso. Então, depois de 2020, todo mundo já sabe que é importante, já sabe que a saúde mental é algo que pode te desestabilizar, te trazer uma doença. Então, acho que a gente quebrou essa barreira para se falar sobre saúde mental. Agora a gente precisa falar sobre como alcançar essa saúde mental, porque já que agora é algo importante, eu acho que mais podcasts como esse, mais conversa, eu não digo nem vídeos e tal, porque eu acho que isso já está saturado, até porque todo mundo fala disso. Acho que a pessoa conversar com seu familiar, a pessoa conversar com alguém que ela sinta uma segurança é o mais importante. Conversar sobre saúde mental é importante. Se você tem um colega na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, converse com ele sobre saúde mental. Eu acho que faz a diferença. Eu, particularmente, tenho algo dentro de mim, tenho uma sensibilidade quando uma pessoa está mais para baixo. Eu costumo falar com colegas, costumo falar com a minha esposa, com meus familiares, porque eu sou uma pessoa que, assim, lógico que a gente tem sempre falhas na nossa vida, sempre coisa para corrigir, mas se tem uma coisa que eu tenho é ser feliz. E eu posso dizer que a minha saúde mental é algo quase inabalável, é uma coisa assim muito fortalecida por conta disso, de estar se reconhecendo, de estar indo para frente. Então, acho que como
fechamento assim, do nosso podcast. Se você quiser falar mais alguma coisa, Léo, pode falar sobre saúde mental. Eu acho que até a sua vivência no hospital psiquiátrico traz ainda mais um fortalecimento de quanto que isso é importante. Mas falar para as pessoas que, independente de vocês colocarem em prática a objetividade, a clareza, a intencionalidade, os hábitos, nada disso vai funcionar se a tua cabeça não estiver funcionando bem, se o seu corpo, a sua mente, o seu pensamento não estiverem alinhados. Então, se você quiser fechar, Léo, fique à vontade, que depois a gente faz o encerramento, você conta onde é que as pessoas lhe encontram. Cara, Juvenal, um orador romano, ele dizia uma frase que todos nós conhecemos, que é corpo são, mente sã. E a gente, querendo ou não, nos dias de hoje, a gente foca muito na parte do corpo. Não falo não só na parte estética e academia, mas nas coisas mais, digamos que objetivas, como a gente está conversando aqui. E a gente acaba esquecendo do subjetivo. Sendo que, como você deixou muito claro nessa sua fala, há um link muito forte entre a parte mental e a parte física. Então, se a gente não conseguir deixar essas duas esferas alinhadas, como você também já citou, a gente não tem como fazer nada. Então, a gente não consegue linkar o eu do presente com o eu do futuro. Nesse caminho, ele acaba ficando em escuridão. Então, de fato, é um assunto extremamente importante que a gente, como você também já citou, a gente precisa estar conversando, reafirmando e levando isso para outras pessoas. Então, acho que esse podcast pode ter servido como um instrumento para isso, mas eu acho que mais importante é você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, ter essa autorresponsabilidade de cuidar da sua saúde mental e de cuidar também da saúde mental do amigo, do colega, do familiar. Então, desse jeito, a gente acaba se desenvolvendo individualmente, como eu falei lá no início, e a gente acaba impactando possivelmente a sociedade. Até porque o mais belo no homem é que ele está em constante construção. E para se construir, a gente precisa estar com a mente boa. Pessoal, então é isso. Fez um papo muito bom aqui com o Leonardo. E, Léo, como é que as pessoas podem te encontrar para saber mais conteúdo sobre o Bora Agir, sobre produtividade, sobre tudo que você fala? O meu principal canal é o Instagram, então é só vocês irem lá na rede social e digitarem Leonardo Alves F. Então esse é o meu principal canal, então só podem me conectar por lá. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Se vocês quiserem acessar mais conteúdos do Sinapse, vocês podem assistir os outros podcasts ou também encontrar a gente lá no nosso perfil do Instagram, no sinapse.marketing. Até a próxima!